Olá, eu sou Ana Luísa Prudente, este é o Planeta Cívico, falando sobre empreendedorismo de impacto cívico socioambiental. O Cívico é uma comunidade que trabalha para gerar um impacto positivo no mundo. Nosso podcast abre diálogos e dá força para as inúmeras transformações que estão acontecendo aqui e pelo mundo todo. O episódio de hoje traz o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14 como tema central, Vida na Água. Hoje a gente vai mergulhar nesse tema falando sobre a conservação, o uso sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. E aí, para essa conversa, a gente conseguiu trazer duas mulheres incríveis, duas empreendedoras, ativistas. A Isabel Portugal, bióloga marinha, cofundadora da Devolverde, idealizadora e coordenadora da Pop Algae, mestre em agricultura e doutora em biotecnologia. Seu foco de pesquisa foi a produção de biomassa de microalga e seu uso como imunoestimulante para peixes ornamentais. Ela desenvolveu uma plataforma colaborativa para articular a colaboração Brasil-Israel, atuando como consultora para aproximar a academia e a iniciativa privada. A Isabel trabalha com algas há mais de 20 anos e atua em projetos para o desenvolvimento agrícola em regiões desérticas, focados na liderança das mulheres. Muito bem-vinda, Isabel. Muito obrigada. Olá. Heloísa Schumann é a outra convidada, que é, né, uma pessoa, uma referência, autora de 3 best-sellers, professora, velejadora, mãe da primeira família brasileira a realizar 3 voltas ao mundo em veleiro. Ela cursou pedagogia na Universidade de Nova York e desenvolveu um programa pedagógico chamado Educação na Aventura. Ativista ambiental, Heloísa vem trabalhando junto com a família na Voz dos Oceanos, numa iniciativa para conscientizar sobre a poluição dos plásticos nos oceanos. Ela também é uma defensora da campanha Mares Limpos do Programa da ONU para o Meio Ambiente. Muito bem-vinda, Heloísa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês e a gente conversar, dialogar juntos. Isso aí, muito importante a gente dialogar, e aqui a gente sempre fala que esse papo, né, o papo que rola aqui no Planeta Cívico, é sempre construtivo, ou seja, a gente parte de um problema para falar das soluções, né? Então é muito bom ter vocês aqui, fazendo parte dessa troca, né? Muito obrigada. E eu vou começar com a Heloísa, porque eu estou curiosa também para saber onde você está, Heloísa, porque você está na expedição, né, Voz dos Oceanos, e a gente estava aqui nessa conexão, ó, tentando, deu, né, algum probleminha ali, que a gente não conseguia se falar, mas finalmente que bom, estamos nos falando. Onde é que você está? Olha, nós saímos no ano passado, em agosto, do Brasil, e já percorremos a costa brasileira do Rio Amazonas, todo o Caribe, e agora nós estamos nos Estados Unidos. No momento, nós estamos em Fort Lauderdale. Ai, delícia! E muitas histórias, imagino, que a gente vai poder falar um pouquinho aqui nessa conversa, né? Eu imagino que a Isabel esteja no Rio de Janeiro. Acho que são 2 cariocas aqui, é isso? Exatamente, eu estou no Rio de Janeiro nesse momento, na capital mesmo, mas eu também acabo articulando eu cruzei com a Heloísa, acho que quando ela passou por Altero, perto do Tapajós, ano passado, ela mencionou agora, eu acho que teve aí algum tipo de menção nessa passagem, né, até essa chegada dela a Fort Lauderdale. Somos mesmo 2 cariocas amantes do mar, dos oceanos, né? Olha que incrível, né, gente? E eu acho que esse espírito carioca que sempre traz né, esse frescor, né, essa proposta positiva de viver a vida, né, nada melhor do que vocês para falarem de um desafio tão grande, né, que é essa questão mesmo da poluição dos oceanos, dos mares, né? Então, eu queria começar trazendo, então, como eu falei, né, um pouco a questão aqui que nos traz para essa conversa, né? Então, vou falar de uma análise que foi feita pela ONG WWF, a partir de uma revisão de mais de 2.590 estudos realizados junto ao Alfred Wegener Institute Hellman Hott Center Polar and Marine Research, que gerou um relatório que mostra que o impacto da poluição do plástico no oceano, espécies marinhas, biodiversidade, ecossistemas, vai trazer uma quantidade de microplásticos marinhos até 2050 4 vezes maior do que já tem hoje, quer dizer, vai quadruplicar. Essa informação está na Veja, está numa matéria que foi publicada em fevereiro desse ano, né, de 2022, e que traz uma declaração da diretora do Programa Marinho da WWF, na Alemanha, Heike Vesper, de que as evidências sugerem que a contaminação plástica do oceano é irreversível. Heloísa,
que você tem a dizer sobre isso? Eu espero que não, né? Pois é, infelizmente, nós passamos nesses 10 meses que nós estamos navegando em mais de 40 pontos de mares, rios e lagos, e não há nenhum, assim, lugar que você pise os seus pés que não tenha plásticos e microplásticos em quantidades assim assustadoras. O pior é isso, são assustadoras. Ilhas isoladas, parques nacionais, é uma tristeza. E o que, quando vocês chegam e veem esse cenário, qual que é a ação imediata de vocês? Olha, a ação é de documentar tudo aquilo que a gente está vendo, não só através de filmes, drone. Nós temos uma pilota de drone, a Carmina, que ficou muito impactada. É uma jovem, 26 anos, e ela diz assim, eu nunca pensei em encontrar tanto plástico, porque ela voou numa praia de 80 quilômetros. Imagina, 80 quilômetros de lixo compactado nas Bahamas. É uma coisa assim assustadora. E nós documentamos todo esse material, temos todo um relatório de que tipo de material que a gente viu mais, né? Por exemplo, em alguns lugares é mais sandálias, tipo flip-flops, nós vemos mais garrafas plásticas, em outros bitucas de cigarro. Então, nós vamos fazendo todo o nosso relatório e realmente divulgamos. O principal é para que as pessoas saibam que isso está acontecendo. E todo mundo fala, vai ficar pior em 2050. Gente, não temos como esperar para ficar pior, porque já está pior. Imagina, pior que isso, não quero nem ver. Não dá nem para imaginar, né? E nesse sentido, Isabel, você vem fazendo um trabalho muito interessante com algas marinhas que são responsáveis pela produção de 54% do oxigênio no mundo, né? Assim, fala um pouco para a gente como é que esse trabalho, como é que as algas marinhas podem ajudar, né, nessa questão do aquecimento do oceano, né, dos mares. Eu vou voltar até antes de falar do aquecimento, Ana, eu acho que vai ser legal a gente também chamar um pouco para a consciência, sabe? Eu acho que é muito importante quando a Heloísa cita essas ilhas, esse conjunto, né? Esse microplástico, esse plástico que a gente não está nem vendo e está ingerindo. É muito importante que a gente repense as nossas ações individuais e compras e escolhas, né? Sem dúvida, não, é um problema que não é de um, né? É de todos nós. De todo mundo, exato. E aí eu gostaria de citar, por exemplo, eu tenho estado envolvida com alguns projetos ligados a bioplástico, que, claro, não é uma solução que vai entrar no mercado nesse momento, mas que pode ser uma solução porque seria um plástico oriundo de biomassa algal, né? De microalgas que são cultivadas e vai ser digerido, vai ser biodegradado, né? E também existem algumas linhas, né? Eu não quero aqui colocar só soluções, porque é um problema muito multifatorial, mas existem também algumas pesquisas para essa fermentação de micro-organismos, para essa degradação, dessa, digamos, digestão desse plástico. Mas a gente precisa reduzir, e a redução, sem dúvida, ela vai trazer esse impacto, né? No momento que você para e tem a consciência de não comprar aquela garrafa d'água ou aquele chinelo de dedo, como a Heloísa mencionou, isso sem dúvida vai ter muita importância. Olha, Isabel, não te interrompendo, é exatamente claro. Isso. O que nós estamos fazendo de divulgar através de mídias sociais, filmes e televisão, é para mostrar para as pessoas que nós todos temos que mudar a nossa atitude do dia a dia. Né? E dos R's que tem, todos o reciclar que fica na última, lá embaixo na lista, o repensar, o recusar, o reutilizar são muito mais importantes, como você está falando aí, né? E eu acho que é muito legal, Heloísa, porque quando a gente vê, eu acho que a gente tem um impacto, né? Eu trabalho com micro-organismo, com microalga. Muitas vezes eu brinco que as pessoas acreditam no que eu falo, né? Elas estão acreditando. Mas quando você vê essas ilhas de resíduos, eu gostaria também de chamar a atenção, eu tive no Arapiuns, no rio Arapiuns, que é ali um desdobramento entre Amazonas e Tapajós, que está distante, teoricamente, do mar, e que é uma resex, que é um lugar que não é habitado, e tinham ilhas de lixo, porque existem correntes que trazem. Então, assim, a gente tem que lembrar que não existe jogar fora, a gente não joga para lugar nenhum, a gente tem que manejar e trazer uma economia circular para isso.
E a gente tem que lembrar que a gente também tem o lixo, entre aspas, invisível, né? Você tem um aporte de nitrogênio, um aporte de fósforo. Quando a gente fala de uma indústria que injeta muitos químicos, você tem um aporte hormonal também, que é um ponto muito relevante. Mercúrio, no caso dos garimpos, mas, por exemplo, a gente tem aí várias possibilidades de outros contaminantes que a gente não está nem vendo. Então, existe uma grande importância dessa criação de consciência. Eu costumo brincar, né, que a gente não foca só no problema, mas a gente foca na solução, mas, assim, tem problemas que a gente precisa ficar nele durante muito tempo e repensando e olhando. Durante a minha graduação, eu trabalhei especificamente com tintas de casco de navio. Eu sei que para muitas pessoas isso é novidade, mas há mais de 25 anos atrás, alguns dos componentes das tintas dos navios foram banidos porque eles causavam hermafroditismo nos gastrópodes, né, nos caracóis, nos mexilhões do mar. Então, imagina a química daquela tinta que impactava aquela fauna, aquela flora, e começou a ser banido, e a gente começou a entender que a gente não tinha uma versão natural, né? Então, a minha busca dentro da pesquisa foi buscando a forma que a natureza tem de nos ensinar, que ela ensina demais. A gente é natureza, né? Então, eu acho que as algas, elas entram tanto nessa parte de metabólitos, né, de novos compostos químicos que estão ali há anos sendo com uma pressão ecológica, né, e melhorando a qualidade de vida daquela comunidade de algas, e também com a parte de captação desse CO2, né? A gente fala muito da importância das florestas, que são inúmeras, a gente fala muito da importância da conservação dos solos, né, e que também estão relacionados com as algas. A fixação do CO2, a retirada desse CO2 da atmosfera e a liberação de oxigênio vem desses micro-organismos que são ancestrais. E não tem coisa mais inovadora do que ancestralizar os processos, né? A ancestralidade está aí para provar para a gente a importância de rever aquilo tudo que a natureza nos oferece e que faz parte do nosso dia a dia, e eu acho que as algas fazem muito esse papel. Maravilhoso. Não, e é muito importante também, quando a gente fala nas algas, que elas também estão sendo poluídas, né, por esses microplásticos. Então, eu digo para as pessoas, gente, para tudo que você está fazendo, fecha os olhos, expira e diz assim, gratidão, oceanos, porque de lá que vem a metade do oxigênio que a gente está respirando, né? Então, tem que trazer justamente esse resgate, essa gratidão, essa consciência de que nós dependemos dos oceanos, nós dependemos das florestas, porque senão a vida na Terra não vai mais existir daqui a anos. Ou vai existir de uma forma que nada agradável, né? E principalmente para as pessoas que estão, né, em espaços mais vulneráveis. Então, a gente tem que ter essa consciência. E falando de consciência, eu queria que vocês falassem um pouquinho como vocês chegaram nesse trabalho, né? Essa missão, praticamente, né? Eu acho que é mais missão até. Como é que foi isso? Houve um momento, uma mudança na vida, ou isso já veio desde sempre com vocês? Olha, nós fizemos 3 voltas ao mundo. Na segunda volta ao mundo, em 98, nós paramos na ilha de Henderson Island, que é uma ilha desabitada, que fica ali no Ponto Nemo, que é o lugar mais isolado do mundo. Chama Ponto Nemo, que o vizinho mais próximo é uma estação espacial, de tão longe que ele está. E nós paramos nessa ilha e já em 98 nós encontramos uma quantidade, assim, super grande de material de pesca, principalmente boias, artefatos de pesca e até alguns ninhos de passarinho já com cor azul, laranja. Pesca fantasma. Pois é. E aí nós já encontramos esse material, recolhemos o que nós podíamos e quando nós chegamos ao Tahiti, nós dispusemos lá em lixeiras que eles tinham, não era reciclável, mas pelo menos era um lugar que a gente podia depositar. E na última expedição, em 2015, nós passamos no atol na Ilha do Pacífico, também assim, bem isolado, e quando nós chegamos lá, nós encontramos, fica acima da Austrália, uma praia, em 100 metros recolhemos 150 garrafas PETs, foi Uau. Assim, aquele shot, uma ilha desabitada, também longínqua, todas aquelas sandálias e potinho de óleo, de tudo, você imagina. Recolhemos, trouxemos a bordo, lavamos,
nós temos uma compactadora e levamos, depois de 3 dias, para a ilha de Guam, que é uma base americana, que tem uma grande recicladora. Então, foi ali, naquele momento, que deu aquele estalo maior na gente. Nós já viajamos por mais de 65 países. O mar é a nossa estrada, nossa fonte de lazer, é realmente, né, que onde nós vivemos. Eu digo assim, o barco é minha casa e o meu quintal é o mar. E aí nós começamos a pensar como que a gente podia ajudar esse oceano, esse mar, e devolver para ele aquilo que nós sempre usufruímos. E foi nesse momento que nasceu a Voz dos Oceanos. E nós queremos deixar um legado também. Hoje eu tenho não só os filhos, mas tenho 5 netos. Essa geração que está vindo aí, o que nós vamos deixar de legado positivo, né? Como nós podemos mudar essa nossa vida e a deles também, para que todo mundo se conscientize. É preciso uma conscientização, uma educação, mas assim, eu digo monstra. As pessoas dizem, ai, que palavra pesada. Mas é monstra mesmo, porque, olha, verdade. As pessoas não têm ideia. Nós temos feito uma das grandes ações, assim, limpeza de praia. Ah, mas limpeza de praia, vocês colocam lixo num balde? Eu digo, gente, a limpeza de praia não é no balde que está a ação, é na cabeça das pessoas. Porque a gente passando, por exemplo, você está aqui, fizemos 3 aqui na área de Miami, Fort Lauderdale, e domingo, que foi Dia dos Pais, a praia lotada, nós tivemos, assim, um número muito grande de pessoas, foi organizado pelas mulheres da Flórida, né? O grupo de mulheres da Flórida, não tinha, olha, gente, um número imenso de pessoas de balde coletando lixo. Então, a gente passava, aí eles perguntavam, what are you doing? O que vocês estão fazendo? A gente falava limpeza de praia, porque o plástico é assim, quando a gente começava a falar, o susto das pessoas que não têm noção. Eu digo, não tem noção. Eles olhavam para a gente e eu vi várias pessoas escondendo as suas garrafinhas, abrindo o zíper da bolsa e jogando dentro a garrafinha, os seus garfinhos. Não, pode deixar, eu vou levar o meu para casa. E teve uma grande parte que veio pedir baldes e luvas para poder ajudar também. E dizer parabéns por isso que vocês estão fazendo. Então, a limpeza de praia é uma das ações que não é pela limpeza em si. Nós não vamos poder limpar as praias do mundo, mas nós vamos fazer com que as pessoas se conscientizem, né, do problema, né? Porque as pessoas não têm nem ideia. Mas você acha que tem mais engajamento hoje do que, sei lá, na última expedição que vocês fizeram? Existe um pouco mais de, pelo menos, entendimento do problema? Ah, sim. Uma das coisas que me anima ao ver esse quadro de problemas sobre o plástico nos oceanos, né? O que me anima é justamente de ver que há uma conscientização e há mais pessoas, mais organizações, mais, grupos que se unem para resolver esse problema e que buscam soluções. Então, assim, soluções, o que é que nós podemos fazer com plástico? Então, um grupo, por exemplo, de mulheres do Recife, que estão não só fazendo, elas recebem e fazem toda a separação do lixo, vendem esse lixo, criam uma fonte de renda, mas também elas têm uma máquina que tritura o plástico e fazem objetos. Escolas públicas da região dela, da comunidade dela, não têm lixeira, elas fazem lixeira. Então, assim, eu estou vendo que há muito mais gente interessada em resolver, sabe? E engajada. Pessoas que tiram do bolso o dinheiro para pagar um caminhão, isso eu vi, um caminhão para poder vir recolher o lixo, que elas organizaram uma reciclagem, um centro de reciclagem, lá em Alter do Chão. Então, há soluções simples? Mas precisamos de muito mais dessas soluções, muito mais dessas pessoas engajadas. Sim, Isabel, você também que está vivendo isso. Não, eu fiquei um pouco reflexiva, né? Eu acho que tem umas perguntas, Ana, que acho que quem vai estar ouvindo esse podcast vai ficar reflexivo também. Quando que a gente vira a chave, né? Que chave que a gente virou? Quais foram os momentos de virada de chave, né? Eu fiquei muitos anos fora do país. Eu fiquei muitos anos na academia, né? Eu fiz minha formação, né? Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E eu senti que eu precisava ter um pouquinho mais de voz, e na academia, talvez tendo ali só não só, lógico que não, um pesquisador na academia, ele tem um reconhecimento, e claro que ele impacta,
mas eu precisava ter uma voz mais ativa, né? E aí eu acho que a minha virada de chave foi quando eu decidi voltar ao Brasil. Talvez pessoalmente não foi a melhor da escolha, mas eu pensei nesse coletivo. Eu achei que, e hoje eu tenho certeza, né? Mas no momento eu achei que eu estando no Brasil e articulando novas formas, né, de educação, também né, a minha empresa hoje também tem uma parte na educação, que eu acho que a educação ela faz parte de tudo isso que a gente está falando, né? A Heloísa, enquanto pedagoga, eu não tenho nem dúvida, ela é muito boa nisso. Então, eu acho que há 4 anos atrás, eu comecei essa transição, porque eu fiquei quase 10 fora do Rio, né? E aí eu falei, não, vou começar nessa migração, porque você também tem um desmame de um tipo de vida, né? E eu morei no Oriente Médio, morei no Estado de Israel, que tem essa coisa muito da inovação, do empreendedorismo, do escalonar negócios, que é fantástico, mas a gente não tem recursos infinitos para esses mercados que são criados para o infinito, né? Nesse escalonamento, nesse aumento de produção, né? Nessa cultura do consumo também. E aí eu migrei entre, acho que a academia e quando eu comecei com a Devolverde, né, em 2018 para 2019, e efetivamente voltei ao Brasil para articular e principalmente trazer um pouco desse conhecimento, né? Junto com a empresa, a gente tem esse coletivo de popularização das algas. Como é que fala um pouco disso, que é democratizar, né, o conhecimento sobre as algas, é isso? Exato, porque na verdade a gente costuma muito alga, né? A primeira coisa que vem na cabeça, digamos, num consenso geral, é tipo comida japonesa, né? Ou então aquela alga que está arribada, e a água que está arribada ali nos oceanos. Mas na verdade eu tenho certeza absoluta que todos vocês tiveram contato com alga hoje. Porque a gente tem algas ali na carragenana, que tem a ver com os produtos industrializados, a gente tem alga na escova de dente, na pasta de dente, no sorvete cremoso, o agar-agar da gastronomia vem de algas. E quando a gente vai para as microalgas, eu gosto muito de chamar a atenção da espirulina, que eu acho que hoje é o meu amorzinho. A espirulina é um dos organismos mais ancestrais do mundo, ele está há 3,5 bilhões de anos no mundo, né? Ele era consumido pelos maias, pelos astecas, em algumas aldeias e tribos na África, no Chad. E hoje em dia ele está virando um mote muito forte, né, em relação ao veganismo, por ser uma fonte muito rica de proteína não animal, e é muito interessante, como eu falei, né, essa coisa ancestral que volta, e tem essa captação do CO2, tem essa liberação do oxigênio, é uma biomassa limpa. Então, eu acho que quando a gente fala de algas, a gente tem que começar a trazer a luz, né, nesses processos que a gente vive hoje que pode ter. Então, existe já uma gastronomia molecular com as algas, existe todo um viés de vegetarianismo e veganismo, porque é uma proteína mais sustentável, principalmente na forma de se cultivar ou colher, né, de preferência o cultivo, porque o extrativismo ele não consegue ter braços para tudo isso. Então, a Pop Alga, ela veio para essa criação de comunidade. Vocês, enquanto cívico, né, que já são essa comunidade linda, é exatamente isso, é a criação de uma comunidade para a gente poder chegar nessas pessoas, poder explicar onde estão as algas, como elas estão, mesmo que a gente não enxergue ela no mar, o mar está cheio de fitoplâncton, assim como também os rios, como os solos. Então, é uma forma de criar essa cultura e de valorizar, principalmente não só na gastronomia, mas, por exemplo, nos processos de limpeza, né? As algas, os cultivos das algas podem ser muito importantes para a retirada de nitrogênio e fósforo, que são muitas vezes impactantes e eutrofizantes de águas, né? Então, a POP tem esse objetivo, é uma rede que tem 100% voluntária, sem fins lucrativos, e o objetivo é falar cada vez mais de algas do nosso jeito. E uma coisa que eu até quero chamar a atenção, que a gente saiu num texto da Cívico, né, falando do Carna Algas. Porque, pensando em democratização, o que é mais democrático do que um carnaval, né? Então, a gente lançou fevereiro, é o mês do Carna Algas, porque a gente tem algumas datas, principalmente Alemanha, Holanda, Estados Unidos, a gente tem algumas datas do calendário acadêmico, né? E que são relevantes para esse mundo das algas. Eu falei, não, queremos uma data brasileira. E a gente lançou o Carna Algas em fevereiro, há 2 anos atrás, e agora todo ano, quem sabe aí com mais possibilidades de se encontrar, a gente vai lançar o bloco Carna Algas. Que legal. E cada vez mais falando, ela está nos cosméticos, e elas têm essa importância principalmente por ser biodegradável. Por exemplo, o impacto que ninguém achava que era nada, né? A purpurina é um microplástico que você coloca só para brilhar o seu rosto. Hoje em dia já existem algumas startups que são feitas de algas e que são biodegradáveis.
Então, é pensar nessas novas estratégias de não impactar com esse plástico, esse microplástico, através de um organismo vivo, né? Isso parabéns, é impressionante. Eu não sabia de grande parte, sabe, desse movimento, assim, disso que você descreveu. Parabéns. Ai, obrigado. E você falou uma coisa que é ancestral, né? Que, enfim, você citou aí as você falou das algas. As cianobactérias. É porque, enquanto bióloga, né, eu fico até muito reticente. O biologuês, às vezes, ele é difícil, né? E taxonomicamente, taxonomia é o nome que a gente dá, né, da biologia. Biologia é estudo da vida. Alga não é um termo taxonômico, é um termo super genérico. A gente tem organismos microscópicos, são aqueles que precisam de um microscópio para ser visto. Macroscópico, aquele que você pega, né? Então, as cianobactérias, que são as algas verdes azuladas, foram os primeiros organismos a produzirem oxigênio a partir de clorofila. Eles não têm um núcleo dividido. Enfim, tudo isso muito biologia, mas eles são muito ancestrais. Eu gosto muito de comparar a criação da Terra com um relógio de 24 horas, tá? Então imagina que a Terra teve explosão e aí começou lá esfriamento, depois o aparecimento dos primeiros seres, depois os seres na água, depois os seres terrestres, depois as plantas, todo esse caminho. O ser humano, né, o quem somos hoje, ele apareceu 5 minutos antes de terminar as 24 horas. Essas algas apareceram 3 horas. Então, imagina que é um reloginho nessa criação do mundo, ela já está há muito tempo na superfície terrestre. É um organismo muito simples. Ele não tem, né? É um organismo unicelular, tem uma célula só. A cada 20 minutos, um vira 2. Imagina, nós, seres humanos, precisamos aí até entrar na puberdade, gestar o neném. Então, é muito rápido. Então, a gente está falando de um organismo muito simples e de um outro, claro, muito complexo. Então, quando a gente fala das microalgas, desses seres ancestrais, a gente fala que ele já passou por várias glaciações, deglaciações, por várias etapas, né, desse planeta vivo, e a gente pode usufruir dessa forma como? Cultivando, usando na alimentação, repensando alguns hábitos, né? Então, eu acho que o repensar hábitos é muito importante. Que tipo de alimento você traz para o seu corpo? Que forma de criação desses alimentos? Então, essa ancestralidade tem a ver com essa simplicidade celular das cianobactérias, que são nesse grande grupo das algas. Veja só o que a gente, né, como ser humano, a gente se acha tão poderoso, né? Que a gente acha que a gente é, assim, único no sentido de que o planeta precisa da gente. Não, né? Você vê. Isso foi demonstrado, inclusive, na época, né, dessa pandemia. E eu costumo dizer, quando nós estamos falando, que nós já citamos isso, de mudança de hábitos, né, do nosso não consumismo, da economia circular, e sempre a questão que as pessoas me fazem é assim, mas você já vem há tempo levando a sua garrafinha, você não carrega você leva a sua própria eco bag, você não usa canudo, etc. Então vem me questionando os meus hábitos. Eu vou para chegar lá, vou demorar muito. Eu digo, você não precisa fazer tudo de uma vez, vai aos poucos, mas você pode mudar os seus hábitos. É muito difícil, Heloísa, imagina. Eu digo assim, há 2 anos ficou instituído que nós tínhamos que usar máscara e lavar a mão e colocar álcool gel na mão o tempo inteiro. Exatamente. De uma hora para outra, todo mundo mudou de hábito. Mas eu estava falando isso para a minha saúde. Eu digo, gente, nós estamos falando de uma saúde maior, da saúde da Mãe Terra, do planeta Terra. Verdade, e que vai refletir na nossa saúde também. Tudo que acontecer daqui para frente, da contaminação dos mares, dos microplásticos e nos animais, em toda essa vida marinha que a gente está comendo, nos peixes, nos moluscos, etc., e que a gente está consumindo em tudo, né? Está realmente fazendo danos à nossa saúde. O aumento de certas doenças que vem desse consumo de microplásticos, as pessoas dizem, mas não está comprovado. Eu digo, gente, vai lá no Plastic Health Coalition, desde 2019, tem uns 15 estudos, esse ano também fizeram um outro congresso, vai verificar, não é uma coisa assim que eu estou inventando, não. Está escrito lá. Foram 15 cientistas que começaram, colocaram, mas você pode mudar os seus hábitos. Então, é simples, pensa assim, eu estou mudando meu hábito pela Mãe Terra, pela natureza e por mim mesmo, porque do jeito que está, realmente aquele negócio de esperar até 50 anos, esquece, não vai funcionar. E isso eu calculo assim, agora que a gente está falando, né, que a ONU criou
a década dos oceanos. Nós tínhamos o quê? A ONU criava o ano da montanha, o ano da Antártica, né? Então era um ano daquela... Nós temos uma década para nós conseguirmos trazer os oceanos de volta à saúde que ele tinha. E é um desafio gigantesco. Muito bom. A fala da Heloísa me fez ter uma vontade de fazer uma proposta para quem vai escutar esse podcast, quem vai estar aqui com a gente nesse momento. Tentem pontuar, já que a gente falou tanto do plástico, né? Tentem pontuar quantas vezes por dia você consome, tem contato, usa alguma coisa que tem plástico. E começa a perceber que pode ser substituído. Eu acho que esse é um bom exercício, né? Porque às vezes a mudança total fica muito difícil. Mas, por exemplo, leva sua garrafa que você enche de água. Evita comprar aquela alimentação na rua que vem com plástico. Porque o consumo faz com que você tenha oferta. Eu gosto muito de falar isso porque muitas vezes a gente escuta, né, as pessoas que trabalham com artesanato ou venda na rua. Mas os clientes pedem a sacolinha. Os clientes... A partir do momento que você tem clientes que não vão comprar porque tem um plástico ali avulso que não vai ser necessário para usar em outros momentos, já que a gente não vai tirar todo o plástico da vida nesse momento, mas se todo mundo hoje, nos próximos dias, passar, vamos pensar aqui qual o plástico que eu vou querer consumir, porque ele vai impactar, em algum lugar ele vai impactar, porque a gente não vai comer ele de volta, entendeu? Exatamente. E ele não vai ser compostável. Então eu acho que pode ser um exercício legal, bem um deverzinho de casa, uma missão de casa para quem está aí escutando e talvez queira começar um pequeno hábito diferente. E não precisa ser tudo, como você falou, tudo de uma vez. Vai assim, uma vez por mês. Por exemplo, no delivery, você coloca lá, não quero mais garfinho, não quero mais talheres de plástico. Então já é um item. Aí você começa trocando. Você pode trocar a sua escova de dente, a sua bucha de cozinha, em vez de usar aquela plástica horrorosa que você usa. Perfeito. Você acha... bucha de cozinha, como é que se diz? Arranha. Mentira, não arranha nada, nem cristal. Gente, eu fui criada na época que não existia bucha de plástico, então a gente tinha bucha vegetal, né? Então, e hoje há outros produtos, inclusive feitos à base de coco, que você pode usar, sabe, de fibra de coco. Então, assim, por exemplo, nós estamos numa campanha bem séria, gente, desculpa, mas é assim, é o meu ponto fraco, balões, bexigas. Demais, Heloísa, isso. Nossa, eu fui ali em Búzios, que tem um mangue seco, que é um dos 3 mangues que existem desse modo no mundo, e cheguei lá, olhei aquelas coisas penduradas no mangue branco, que é isso? Balões de casamento. O Búzios faz muito casamentos, então os balões mas os balões são biodegradáveis, os balões são jogados... Não, gente, e nem em Búzios não tem nem coleta seletiva. Então, esses balões acabam em todos os lugares do mundo. E, justamente, você que sabe muito bem disso, os animais pensam que é uma alga e acabam morrendo. Perfeito. Aqui nos Estados Unidos, algumas praias já têm um cartaz que diz proibido soltar balão ou proibido levar balão para a praia, porque as tartarugas, eles estão agora na época de que as tartarugas estão desovando, né, botando seus ovinhos, e já estão com a campanha não tragam balões para a praia, porque festa de aniversário, festa de casamento, para que você quer um balão, gente? Para quê? Para gastar dinheiro? Uma amiga minha fala, Heloísa, que resíduo é brega. A gente vai ter aquelas festas de aniversário que tem as fotos, e aí daqui a 20 anos as pessoas, como eles faziam isso na festa? Não é? Botavam esse pedaço de plástico. E na verdade são hábitos que a gente vai mudando. Pense em arranjos florais, pense em coisas compostáveis, mas eu acho que a gente tem uma criação de nova consciência que eu acredito muito, eu sou muito positiva. Mas é isso, resíduo é brega, gente. É brega. Na área médica, existem os plásticos que muitas vezes até salvam a vida. Eu não sou contra o uso desses plásticos, porque você não encontra um desses plásticos nos mares nem nas praias, porque há muito tempo eles já estão sabendo lidar com esses plásticos, primeiro pela contaminação, pelo que seja, mas eles já estão sabendo lidar com esse plástico. Então, o plástico de uso médico não para nas praias, por incrível que pareça, né? Por quê? Porque eles sabem da contaminação desse material e eles cuidam bastante para que ele seja bem, como se diz, descartado. Isso é importante frisar, né, que o plástico, quando se fala, né, dessa questão da poluição, não é com esse propósito, né?
Eu acho muito interessante, né, já que a gente está aqui nessa discussão, nessa conversa, nessa troca de informação, eu estou aprendendo tanto agora, mas é importante lembrar que na natureza a gente não tem respostas absolutas. Eu, enquanto cientista, né, fico até com medo de falar isso, porque na ciência a gente cria hipótese, nega hipótese, está tudo certo. Mas a vida não é assim, e não tem uma verdade absoluta. Não são todos os plásticos. A gente tem uma necessidade muito grande de uso de plásticos em alguns momentos. E como, por exemplo, no caso dos PCDs, né, quando a pessoa tem algum tipo de necessidade, principalmente o uso de um canudo dobrável para, enfim, a ingestão de líquidos, assim como, por exemplo, toda a parte de algumas frutas descascadas, já embaladas, eu acho que pensar em novos plásticos biodegradáveis de matéria-prima biodegradável pode ser interessante, mas não adianta a gente ter uma verdade absoluta no sentido de tudo é ruim, né? Eu acho que é bom a gente pensar que tem aí várias formas de olhar como um ciclo, porque a gente tem, né, não existe luz sem sombra, a gente tem os ciclos de nascer, morrer, criar, e eu acho que é assim na natureza, é cíclico, né? Não é dicotômico, e eu acho que a quebra da dicotomia do certo e errado, do sim ou não, direita e esquerda, ela é muito importante quando a gente tem essas discussões de criação de consciência. E também que nós somos seres humanos, gente. Nós também fazemos aquilo que a gente, né, tem que fazer no momento que tem que fazer. Então, somos pessoas, todos nós. Então, eu não sou cientista, então eu digo muitas vezes para as pessoas, aquilo que me falam, como aprendi hoje, uma enciclopédia sobre algas, né? Então, é verdade, é o que eu posso falar para as outras pessoas, mas eu não sou cientista. Então, quando eu cito de ler, de pesquisar, de ver esses dados, para mim poder falar o dado certo, a fonte certa, da onde vem cientificamente, sabe? E tem que valorizar a ciência também. Isso é um fator que eu acho fundamental. Verdade. As pessoas têm que valorizar a ciência. Nós temos aqui a bordo a Érica, que é a nossa cozinheira, e ela é a chefe de cozinha, cozinheira, como vocês gostam de falar. E a Érica, toda vez que agora, dentro do projeto nosso aqui, da Voz dos Oceanos, ela tem que ir no supermercado, no mercado público, na peixaria, comprar moluscos que foram pescados ali naquele local e que são enviados para a USP, onde o professor Turra e a equipe dele está fazendo uma pesquisa sobre os microplásticos encontrados nesse local. Nós não somos pesquisadores, mas isso está sendo uma cidadã que está fazendo esse trabalho. Ciência cidadã. Ciência cidadã, e temos que engajar mais pessoas assim, mais ciência cidadã, porque é super importante, sabe que às vezes tem pessoas que moram em algum lugar, que tem algum dado e que sabem alguma coisa que a ciência não está nem sabendo, as pessoas não estão nem sabendo. Né? Exato, a Isabel falou ancestralidade, né? Tem os saberes, né, das regiões, povos que não estão necessariamente na academia, mas eles têm, né, um conhecimento e que é preciso a gente ouvir e aprender com eles, né? Sem dúvida. E, Heloísa, você falando do Turra, né? Ele é um marco, ele é sensacional, principalmente nessa articulação de ciência cidadã. Muito legal saber disso, saber que, com certeza, esses moluscos de diferentes lugares vão ser marcadores, e esses marcadores, eles vão ter grande importância, né? Então, é muito legal entender que, viu, é um ciclo, né? Você fala, eu não sou cientista. Não, você está fazendo a ciência dessa forma, né? Todos nós somos. E isso é fantástico. E pensar que dessa conversa, desse podcast, dessa troca aqui, provavelmente a gente vai aí, eu ia falar botar sementes, eu falei, não, botamos gotas, já que a gente está falando do oceano, falando de água, a gente está colocando aí gotinhas de incentivo e força para que as pessoas comecem essa nova jornada contra essa poluição, principalmente porque está alinhado e a gente não vai esperar, né, mais 50 anos ou até 2050, como, né, não vamos esperar. Exatamente. Temos que buscar soluções, muito mais soluções, e soluções práticas, soluções simples. Eu vou falar rapidinho de uma solução que nós encontramos ali perto, em Alter do Chão, numa cidade acima de Alter. Conhecemos uma comunidade onde a prefeitura está pagando as mulheres para trabalhar meio expedientes, e em vez de fazer um censo, sabe o que é, né? Quem mora aqui, elas saem, elas foram todas educadas para falar sobre sustentabilidade, saúde e sustentabilidade. Nada a ver
com a saúde do corpo humano. Não quer saber quem vacinou, nem vacinou. E elas vão bater de porta em porta. Isso é o que mais me surpreendeu. E pergunto assim, você sabe o que é sustentabilidade? E a dona da casa diz assim, não sei, não quero saber. Não, mas deixa eu te explicar. Você sabe que você pode fazer compostagem, uma horta. Ah, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho material. Tá vendo aquilo ali, aquela jarra, aquele lugar onde você tem a sua água sanitária? Você pode cortar e fazer um vaso. Bom, elas dão uma aula total de como... Lindo, o trabalho maravilhoso, de porta em porta. E aí uma das coisas que eu perguntei, mas vocês nunca foram? Ela disse só uma vez que uma bateu a porta na nossa cara, não quis saber da gente. Mas assim, as pessoas aceitam muito bem. E o que eu achei mais importante no programa delas é que elas voltam dali a um mês e batem na porta outra vez. Lembra de mim? Você me ofereceu um cafezinho, vim tomar outro cafezinho e saber, a sua hortinha está funcionando? Você está lavando os seus copinhos aí para colocar de iogurte, para colocar para reciclagem? Você já viu? Cara, eu falei, isso tinha que ser uma solução para todos os lugares, porque dá uma renda, uma fonte de renda. Verdade. Dá uma fonte de renda e dá também, assim, às pessoas essa proximidade de aprender. Gente que nunca ouviu falar de sustentabilidade, né? Mas é fundamental que a gente está vendo que existem soluções práticas e que podem ser implantadas. Não, é isso. Se todo mundo se envolver, né? Se todo mundo entender que tem um papel e que pode fazer parte, né, dessa transformação que a gente fala, né? É isso, não resistir a algo que, se a gente não conhece, né, vamos nos abrir para conhecer. Eu também aqui aprendo todo dia, foi maravilhosa essa conversa, quanto aprendizado, né? Eu só queria que a gente vai encerrar aqui, né, caminhando para encerrar, queria ter mais tempo, mas de qualquer forma, a gente pode continuar essa conversa acompanhando o trabalho de vocês, né? Então, quem está aqui nos ouvindo, como é que a gente pode participar, né, da Voz dos Oceanos e participar também dessa rede que você criou com Devolverde, Isabel? Então, na verdade, eu acredito, aqui já me oferecendo, né? Eu quero estar cada vez mais produzindo uns conteúdos junto com a Cívico para a gente poder falar mais. Semana passada me chamaram de ativista das algas. No momento eu fiquei meio chocada, mas depois eu acho que eu gostei. Eu realmente acho que eu sou uma ativista das algas. A Devolverde, ela está em todas as plataformas, né? A gente está no YouTube, tem o site Devolverde, né? Parece um nome esquisito no começo, mas é tipo retornar ao verde, porque viemos do verde, viemos da clorofila, viemos da fotossíntese. Então a Devolverde, ela tem aí alguns braços e pelo site do Devolverde dá para chegar também na Pop Alga. Eu costumo chamar de Pop Alga, mas você falou Pop Algae porque a gente acabou botando um nome meio internacional, né? É Pop Alga. Pop Alga, transformar as algas no pop, né? E a gente tem também aí algumas publicações junto com a Cívico pelo Instagram, por todos os canais. Também posso deixar disponível aqui meu e-mail, se for necessário. Não acho que seja nada muito difícil, porque a vantagem de ter um nome diferente é que é fácil achar em qualquer navegador. E também fico super disponível, Heloísa, já me oferecendo aqui o que você precisar de ativismo de algas, me chame. Conheço uma galera que trabalha com remote sensing, com sensoriamento remoto de fitoplâncton, que eu acho que também vocês devem ter alguma ligação junto, né? Porque vocês estão navegando e com certeza essas manchas de microalgas, elas passam no caminho de vocês. É interessante esses dados e conta comigo também, porque você quiser com algas, tá bom? Tá bom, muito obrigado. E também, nós estamos em todas as mídias sociais, inclusive no TikTok. O pessoal pergunta, você dança no TikTok? Eu falei, não. Porque a misconcepção das pessoas é assim, né? Mas LinkedIn, então todas as mídias sociais, Voz dos Oceanos, né? E também, se quiserem entrar em contato, podem entrar em contato mesmo comigo, Heloísa com H.Schurman, @voiceoftheoceans.org. Então, nós também estamos aí disponíveis para falar com as pessoas e trazer cada vez mais essa voz para os nossos oceanos que estão pedindo socorro. Então, eu sempre falo, eu peço às pessoas que sejam a voz dos oceanos, se ver, falem, cara, você deixou aí esse lixo, você saiu da praia, que isso, deixou aí um monte de... Sabe, falem, conversem, as pessoas vão ficar com vergonha e vão realmente tomar uma providência. Então, sejam vocês também a voz dos oceanos, gente.
Que lindo isso. Lindo. Vamos ser sim. Muito obrigada, Heloísa. Muito obrigada, Isabel. Parabéns pelo trabalho incrível, belíssimo e transformador que vocês vêm realizando. Aqui no Cívico a gente tem essa comunidade, vocês estão nela, fazem parte, né, dessa história, que é uma história que passa por muitos outros espaços, mas que, quando a gente se encontra, é muito bom poder, né, ter a certeza de que as coisas estão acontecendo, né, do ponto de vista de mudança. Mas a gente precisa que mais pessoas façam parte, né? Então, esse é um convite mesmo para que todo mundo, né, possa não só conhecer mais sobre o trabalho que a Isabel Portugal e a Heloísa Schumann fazem, mas também participar, né, e seguir nas mídias sociais, porque sempre tem algo que a gente vai também trazer para que vocês possam acompanhar, né, a evolução desses trabalhos. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, e tragam as suas contribuições, as suas ideias, e também publicamos também assim, as soluções que as pessoas têm encontrado. Então, faz favor, nós estamos lá à disposição, tá bom? Maravilha. Muito obrigada, gente. Um beijo grande. Beijão. Eu sou Ana Luísa Prudente, este foi o Planeta Cívico, a sua comunidade de empreendedores de impacto socioambiental. Acompanhe a gente nas redes sociais, @CívicoBR. Nossos programas são mensais e vamos nos ver sempre na última sexta-feira do mês. O podcast Planeta Cívico é produzido pela Agência Digitale. Acesse digitale.com.br/podcast. Apresentação Ana Luísa Prudente, direção Samuel Leite, produção Tata Finoto, roteiro Júnior Pomponê, assistência Renato Taioba, edição Guilherme Silva, e este é um produto Digitale Content.